Estou com o Neto do Guri Materiais de Construção aqui e nós vamos conversar hoje, até um papo para conhecer um pouquinho de como ele iniciou, né, sua empresa, seu negócio. Como você tá? Tudo certo? Tudo certinho, Júnior, né? Quero agradecer já esse momento, essa oportunidade, né, para estar aqui junto com vocês, pessoal, e trazer aí um pouco, né, dessa trajetória aí que nós vemos no desafio dia a dia, né? Empreender no Brasil é sempre muito desafiante. Não é fácil, né? São constantes evoluções, muitas coisas, e agora nos últimos anos tem sido ainda mais, né, desafiador aí, com muitas coisas acontecendo. Mudou muito o mercado, né? A gente já está aí há praticamente 23 anos no mercado, né? Então você vê uma evolução muito constante, um crescimento muito rápido. E tudo mudou muito rápido pós-pandemia, né? Pra gente do setor do comércio, principalmente, veio uma avalanche aí, vamos dizer, de novidades muito rápida, né? Muito rápida. Antigamente eu acho que o Brasil tinha uma forma de construir única, hoje tem muitas coisas que acontecem em outro país que estão chegando aqui, então a forma de construir está mudando também, né? Sim, com certeza, né? Na questão da construção civil mudou muito, né? Produtos que vêm trazendo agilidade, novidades. E a gente tem a restrição aí do setor em acolher os produtos novos, né? Principalmente na questão da mão de obra, porque é tudo muito novo, demanda algumas questões de treinamento e a pessoa fica um pouco receosa ali. Então tem muitos produtos hoje que vêm para realmente facilitar, né? Ferramentas, equipamentos e até o próprio produto em si, a forma de manuseio, a forma de fazer, de aplicar. Então tudo isso mudou no cenário, né? E hoje a gente tem também a questão do faça você mesmo. Então o pessoal do final de semana, o pessoal que vai aprendendo, hoje eu vou com as próprias mídias sociais, aí, rede social ensina muita coisa. Então mudou bastante realmente o cenário da construção civil. E a gente vê aí a questão de ainda um desenvolvimento muito grande e mudar muito ainda também na questão aí de velocidade de obra. Eu acho que ainda como você falou, como a gente tem muito no litoral aqui, pedreiros da moda antiga, a resistência por mudança, atualizações deve ser difícil, né? A resistência é bastante, né? A gente enfrenta alguns desafios, mas eu já faço assim há 20 anos, eu sou há 30 anos da profissão, mas não é para tirar aquilo que ele sabe, e sim para aperfeiçoar e melhorar aquilo que ele já sabe. É trazer talvez uma forma mais fácil de trabalho, vamos dizer assim, porque, né, hoje a ferramenta ela vem para ajudar. Não vai cortar uma cerâmica, vai fazer um corte, então vai dar um acabamento melhor, automaticamente o cliente vai ficar mais satisfeito, um disco mais fino, uma postura melhor, uma adequação. Então isso tudo vem para facilitar o serviço e jamais é para mudar, né? Tirar, não dizer que você não sabe, é sim para melhorar e aperfeiçoar aquilo que você já é bom. Bem isso, mas a gente vai ter que treinar, qualificar esse pessoal e tentar mudar essa resistência, porque na verdade, se o pessoal da nossa região não se atualizar, provavelmente vem gente de fora e acaba engolindo esses profissionais depois, né? Esse é um problema que acontece muito na nossa cidade. Sim, exatamente. É uma cidade, né, turística, uma cidade portuária, vem muitas pessoas de fora prestar serviço aqui. A gente acompanha muito essa questão de construtoras de fora, pessoas de outros estados, e tem uma cultura totalmente diferente da cultura regional e local do litoral, né? Então a pessoa às vezes chega pedindo alguns produtos que você acaba, por aquele nome, às vezes você acaba não conhecendo, aí você vai investigando, então é esse aqui e tal, né? Então existe muito essa diferença. Às vezes a pessoa aqui na nossa região, um exemplo, né, que eu sempre cito para o pessoal da área de vendas, o pessoal procura, na nossa região, trabalha muito com a ripa. E o pessoal aí de fora, a região de São Paulo, essa região, o pessoal já vem falando em sarrafo. E para nós o sarrafo aqui é o mata-junta, né? Que é o que vai entre uma tábua e outra, então muda ali, às vezes, a forma de falar, então você tem que entender esse cenário aí, realmente, que muda, né? Culturalmente. Desafios da construção civil aí. Eu lembro quando eu peguei esse móvel aqui, eu queria fazer essas paredes que está aqui no estúdio.
Aí faz muito tempo atrás que eu coloquei, aí chegou o pedreiro e falei, rapaz, a gente precisa fazer um jeito rápido isso aqui. Aí tinha o pessoal da construtora que estavam fazendo o andar de cima para me entregar o imóvel. Eu falei, rapaz, como é que eu levanto esses tijolos rápido aqui nesse imóvel? Usar argamassa. Aí eu fui falar pro pedreiro, cara, vamos começar a erguer a parede com argamassa. O pessoal falou que lá em onde eles consomem faz tudo com argamassa. O pedreiro, não, cara, fazer parede com argamassa não tem lógica fazer isso. Hoje eu vejo que todo mundo usa. Hoje entrou numa forma, né? A indústria é contrária a isso, né? Mas não tem hoje realmente, entrou de uma forma aí na construção civil e tomou conta. Tomou conta, então, e na época eu falei pro pedreiro, ele falou, não, cara, isso não dá certo, não vou fazer. Eu falei, cara, vamos tentar, os caras falaram que lá eles constroem, por que a gente não vai fazer aqui? Mas foi uma briga lá com ele, com o pedreiro, pra fazer. E hoje nós temos o desafio da construção a seco também, né? Tá entrando com muita força, né? As placas cimentícias, glass block, steel frame. Então tudo isso, quando você vai ver, já é tecnologia que já está aqui. A gente vê, isso aí é só lá fora, americano, não. Isso já está no país, já está sendo comercializado, já está sendo utilizado e vai vir com muita força, né? A questão dos recursos naturais, que é da construção civil, areia, pedra e o barro, aí no caso para a questão do tijolo, já está sendo recurso natural escasso, né? Quando você imaginou que o Paranaguá não teria mais areal, né? Foi, tinha alguns, né? Tinha alguns, e já tem alguns anos que já não tem mais em Paranaguá o areal, né? A Lagoa Azul acho que surgiu que era o areal, exato, toda a região do Ebocuí ali, né? Tinha vários, né? E hoje já não tem mais. As pedreiras ainda estão por aí, né? Paranaguá, Matinhos ainda tem, mas você vê que dia a dia vem diminuindo o recurso. Então a gente já tem produtos lá na loja hoje para substituir o tijolo, né? E tem tido um crescimento ali exponencial, um crescimento, o cliente que usa já está começando a entender que tem um produto que pode ser por algumas etapas, né? A questão do bloco celular que a gente vende, está usando em algumas obras, e você vê que ele pula etapas, então ele já aceita que você coloque o revestimento cerâmico direto nele, então você já pula a fase do reboco. Às vezes você consegue fazer um alinhamento com ele, um assentamento bacana, né, o profissional, então você já passa uma massa fina ali e já pula para a pintura, então você ganha tempo, né, velocidade de obra, e automaticamente você elimina algumas partes que acabam diminuindo o custo da obra. Então isso facilita bastante e o pessoal tem aderido a esse produto aí. Porque em questão de tempo, igual você falou, não precisa chatuscar para rebocar, já é um tempão. Exato. E de material também, né? Exatamente. Então, às vezes é que às vezes a pessoa não faz esse cálculo, acha, pô, esse bloco tá um pouquinho, tá mais caro, tá não sei o que, vou pegar no modo antigo. Mas ele não faz o cálculo todo, né? Sim. Seria eliminar as outras etapas, porque praticamente já entregou concluído. Exatamente, né? Só para você ter uma noção, esse bloco ele vai consumir 5 peças e meia por metro quadrado. Aí o tijolo, né, que é o bom método convencional, vai variar do modelo de tijolo que você usa. Mas tem tijolos que vai dar, né, você pegar o de 6 furos mesmo ali, ele vai dar em torno de 35 por metro quadrado, contra 5,5 do bloco celular. Então a velocidade de obra é totalmente diferente. Então isso tudo muda. E sem contar... Reduz a mão de obra também, né? Em termos de mão de obra ele não muda, né? A questão do profissional. O profissional, na verdade, vai fazer a obra com menos tempo. Então a questão de custo de mão de obra seria a mesma. Seria a mesma. Não, mas eu acho que daí o construtor, o pedreiro, por exemplo, eu acho que ele diminui o número de ajudante deles, assistente, né? Sim, ele tem uma redução de assistentes aí, ele né? tem mais, vamos supor, se ele levar 10 dias para fazer uma obra, ele vai reduzir para 5, né? Então ele tem uma velocidade de obra bacana, ele ganha um tempo legal, e sem contar que a gente vende muito esse produto para a questão de você fazer na sua casa, não que é muita bagunça, né? Porque você pode cortar ele com o serrote, então você já não levanta aquela poeira toda dentro da casa. Então tem uma série de situações, né? Então a gente tem vendido bastante esse produto, é bem bacana, bem legal, e tem trazido essas novidades para o mercado, né? Aí quando você vai para o setor de acabamentos, que é um dos setores que a gente vem crescendo e vai valorizando, né? Que é onde a gente consegue ver o resultado final da obra, né? Porque todo mundo quer aquela casa
bacana, legal, pô, ficou muito bonita essa parede e tal. Se pudesse, eu começava pelo acabamento. Exatamente, é onde você começa a dar o brilho, né, na casa. Então você hoje tem muitas tecnologias, muitos produtos diferentes, a gente tem trazido cada vez mais produto nesse setor de acabamento para valorizar realmente, que é aquilo que a gente quer, né? Uma casa bacana, aconchegante, bem legal. Então, tem muito modelo e cada dia vem crescendo também o tamanho, o formato dessa cerâmica, desse porcelanato, e para isso o profissional precisa ir se adequando, né? E Neto, quanto tempo tem já a sua loja? E por que material de construção? Então, né, o material de construção, o Guri, no caso, ele tem já praticamente há 25 anos, né, 23 anos ali de Avenida Bento Munhoz, e surgiu, na verdade, de um histórico, né, cresceu ali dentro meu avô já mexia com materiais de construção no passado, e aquilo eu aprendi, eu cresci dentro disso, né? E o meu pai acabou iniciando ali um período, e a partir de 2003 eu tomei a frente da situação, né? Foi me dado ali, muito novo ainda, com meus 18 anos ali, né? Então eu aprendi... Também de família, então. Na verdade a ideia veio de família, não a empresa. A empresa foi constituída fora de família. Né? A ideia daquilo, pô, meu pai trabalhava, meu avô trabalhava, e aí isso aí você foi aprendendo, né? Então a gente iniciou em 2003 a empresa, ali muito novo, começando naquela forma tradicional, muito período, fiz entrega, né? Às vezes as pessoas olham, a gente hoje não sabe por onde a gente já, as trajetórias que a gente já fez. Eu fiz entrega há muito tempo com a carroça, que era uma tradição de Paranaguá. Isso mesmo. Os mais antigos de Paranaguá, aí, o pessoal mais ali da década, vamos supor, dos anos 2000, sabe muito bem que a maioria, ou se não todas as lojas de materiais de construção tinha o frete na carroça. Então, hoje eu olho algumas lojas da cidade que lá no tempo eu ia lá pegar material, né, para fazer a venda. A gente tinha uma parceria e eu muitas vezes ia com a carroça fazer entrega, trabalhava, buscava material, isso foi Você bacana. conhece a minha família, cara, então, de carroça, que eu lembro deles entregando material de construção na carroça. Meu avô Darzizo e o meu tio falecido, Tata, antes de ser policial, ele era carroceiro, material de construção, cara. Então, aí vai saber, pode ser, né? Mas a gente começou lá em 2003, então ainda pegamos um período dessa da carroça, né? E era a febre da cidade, né? Eu lembro que você tinha que sair, se deslocar às vezes de um bairro para o outro. Conheço muito bem aquela região ali, né, do Jacarandá, Vila Garcia, porque foi uma região que foi construída junto conosco, né? E com a empresa, porque nós estamos ali na Bento Munhoz da Rocha Neto, no Parque Agari. O Parque Agari também foi um bairro que foi iniciado ali no meados do ano 2000, né? Ouro Fino, então toda aquela parte, Jardim Esperança, Vila Garcia, Vale do Sol e assim por diante. Então aquela região toda a gente conheceu de uma forma e hoje a gente vê o progresso, a evolução, né? O que é hoje aquele lado de lá, vamos falar assim, de Paranaguá. Hoje Paranaguá se divide praticamente em duas Paranaguá, né? Uma região mais central e a região lá do Parque São João, para lá, né? Para o lado da curva, vamos falar assim. Então você vê uma evolução muito grande, né? Então a empresa ela surgiu lá no ano de 2003, com essa visão, e a gente vem trabalhando dia a dia. Em 2014 a gente atravessou do outro lado da rua, né? Que foi aí onde o Guri realmente ele começou a aparecer, que quando a gente começou a desenvolver aquela fachada, alguns me falavam assim, pô, você é louco, cara. Para que uma fachada tão grande, 30 metros de frente de loja, eu falei, cara, mas eu preciso mostrar, né? E ali foi bacana, ficou uma fachada muito bacana, muito legal, muito bonita, inclusive. Hoje, né, a gente já está projetando algumas coisas para reformular ela, porque já faz algum tempo, mas ficou bem bacana realmente, uma história legal e que nada se faz sozinho, né? A gente primeiro tem que
Agradecer a Deus e depois a toda a equipe, a família, né, porque é o suporte, e toda a equipe, os que estão lá e os que passaram por lá, né, que são vários. Hoje a gente tem um grande número de colaborador, então é um desafio diário. Não, como você falou, o legal é que você acompanhou o crescimento da região, né? Então você começou junto com o bairro lá, né? O bairro já vinha, mas falou, começou a crescer, você começou com uma loja pequena e hoje tem Exatamente. Vamos colocar logo lá Guri Shopping Center. É grande, né? Tem alguns clientes, às vezes, a grande maioria conhece, mas sempre tem alguém que nunca foi, né? A gente ouve, a gente ouve, poxa, eu nunca tinha vindo aqui nessa loja, já ouvi falar, eu conhecia de passar, mas nunca tinha entrado. Então o pessoal às vezes se encanta, se espanta, nossa, mas tem muita coisa, tem bastante coisa. Por isso que a gente vem nas mídias sociais, né? A gente vem com as lives, a gente vem batendo um papo e mostrando, porque realmente as pessoas precisam conhecer, né? O outro lado da Paranaguá, e que tem muita coisa ainda para conhecer. Para conhecer, não, e a loja ficou muito bonita. No segundo piso que você fez aquela área para vender porcelanato, pisos, uma exposição, um showroom bem bonito, né? Aquela parte ali ficou bem legal. Bonito, né? Então, assim, para quem não conhece, gente, tem que ir lá conhecer a loja. A gente fez, já tem uns 2 anos que a gente ampliou um espaço ali, deu mais 250 metros quase de loja ali, bem focada na parte do acabamento, né? Então os armários de banheiro, cerâmica, cubas, vários produtos nesse segmento aí, e tem sido sucesso, né? E a gente tem atendido o litoral aí de uma forma como um todo aí, as praias, Pontal do Paraná, Morretes, Antonina, né? Minha mãe que diga lá em Morretes. Morretes, a gente vai sempre lá, né? Morretes estamos indo direto lá. Pois é. O pessoal tem comprado bastante, tem apostado e tem dado a credibilidade para nós. Nós ficamos felizes, né, em poder ver essa expansão a nível litoral, né? Então a gente precisa realmente valorizar o pessoal daqui. Então hoje o Guri Materiais de Construção é uma empresa 100% genuína parnanguara, né? Apesar de eu ser do norte do Paraná. Quando você veio? Eu vim de Londrina. Londrina? Mas na verdade eu vim pra cá criança ainda, né? Virou bagrinho já. Moleque aí, tinha acho que, sei lá, 10 anos por aí assim, então eu só sou natural de lá, né? Mas nascido e criado praticamente pra cá. Então é uma empresa 100% hoje parnanguara e a gente sempre tem buscado e fazer todo o desenvolvimento da empresa e apostando, né? Porque a gente, todo o recurso que a empresa disponibiliza, a gente está investindo na própria cidade, então você acaba gerando renda para cá. Eu sou muito a favor do crescimento e da expansão da cidade, como do litoral todo, mas a gente precisa ter esse cuidado com as empresas que vêm de fora, né? Isso mesmo. Porque aí vem, pega o recurso e leva embora, vem, pega o recurso e leva embora. Mas gera um emprego na região, é bacana, é legal, mas ao mesmo volume que ela gera emprego, ela também acaba roubando alguns empregos, né? Porque ela acaba tirando a renda da região e levando para outro setor. Isso mesmo. E falando em emprego, hoje para montar equipe, assim, para trabalhar no Guri, assim, todas as empresas da cidade passam por uma dificuldade. Eu acho que a geração mudou um pouquinho, acho que ficou mais difícil contratar. Como está hoje, assim, para conseguir mão de obra lá? Você acha que a gente precisa fazer o que para nós mudar isso aqui na nossa cidade? Então, Júnior, na verdade mudou o cenário, né? Mudou o cenário. Mudou o cenário. Outra questão, isso é uma dor a nível nacional, né? Não vamos entrar no mérito local, mas é a nível nacional e que a gente precisa como empreendedor, hoje não está fácil de localizar a mão de obra, né? Tem várias ofertas, hoje o recrutamento ali de talentos está sendo mais difícil, né? A cultura de você às vezes manter uma pessoa por um determinado período na empresa também está sendo difícil, porque hoje está muito rotatividade alta e a gente tem que desenvolver capacitação, né? Então é isso que a gente tem buscado, por isso a gente tem apostado nesse trabalho aí, nessa parceria com Maximizados, né? Justamente para trazer esse desenvolvimento profissional. E eu sempre bato na tecla no meu segmento, porque eu conheço muito do material de construção, né? Eu tenho praticamente a minha vida, eu não sei fazer outra coisa, não sei trabalhar em outra coisa, a não ser no material de construção, e vejo que realmente precisa e tem muito campo,
né? E o pessoal tem que se buscar desenvolver realmente. Hoje o problema é que as pessoas não querem destinar um tempo para capacitação. Isso mesmo, eu sempre falo, a gente que é mais velho, a gente vem de uma geração, eu lembro da minha mãe conversando com alguém, falando assim, tem um emprego pro meu filho aí, não precisa nem pagar, só para ele aprender uma profissão. Então eu sou dessa época que os pais, né, não davam moleza para os filhos. Hoje em dia eu cobro os pais, gente, traz o seu filho, vamos um estágio para ele, vamos qualificar, vamos treinar, porque realmente o mercado hoje está sedento por mão de obra. Então tem gente que reclama, mas não tem vaga, não tem trabalho. Gente, tem muita vaga. Bastante. O que falta é a pessoa querer se qualificar, a pessoa se dispor a trabalhar. Igual a gente falou, hoje na área de construção civil aí tem muita coisa nova. Quem está se aperfeiçoando para isso que está chegando? Exato. E assim, Júnior, eu vejo até, a gente pega diariamente vários currículos na empresa. Muitas pessoas passam deixando currículo. E você pode ficar abismado. Tem currículo que a pessoa entrega hoje, você liga amanhã e o número não dá certo, o número de telefone. Ou seja, a pessoa nem revisou o currículo dela, cara. Simplesmente parece que eu deixei lá, mas não quero que me entre em contato comigo, porque o número não bate, a referência não encontra, e quando você vai ver ali, a pessoa não parou para dizer que, entender que aquele currículo é a primeira porta, né? Então, prepara o teu currículo antes de entregar, dá uma revisada nele antes, vê se o número está correto, se as datas, né? Porque realmente, às vezes você observa que nem isso o pessoal quer, cara. Então fica um pouco mais difícil de você encontrar cada vez mais esse profissional, né? Neto, para a gente concluir aqui, fazer algumas perguntas bem diretas para você. Qual foi o seu maior desafio para você empreender? Cara, o maior desafio é você começar praticamente com recurso escasso, né? Porque a gente começou muito pequeno, não tinha grana para investir, então você tem que automaticamente apostar no negócio. Eu tenho apenas essa situação e eu preciso que essa situação dê certo. Então é você realmente se desdobrar e saber, se der errado, eu não tenho mais como levantar, né? Então o grande desafio é o recurso escasso, né? Isso foi difícil lá atrás, porque você não tinha recurso para apostar. Uma coisa é você falar assim, eu vou começar, mas eu tenho grana, eu tenho grana, eu preciso vender hoje para pagar amanhã, e daí como é que faz? Então é um desafio bem grande, lá atrás foi bastante desafio, e é desafiador até hoje, né? Tem algum erro que você cometeu, você fala, nossa, esse erro me deu um prejuízo grande, assim, aprendi uma grande lição? Júnior, eu não digo que tive um grande erro. A gente veio com alguns, eu sempre fui um cara mais conservador, então eu penso muito antes de agir. Então talvez isso tenha me moldado, me travado a não errar tanto. Mas a gente falha algumas coisas, né? E para mim um dos desafios lá atrás foi realmente a questão talvez trabalhista, lá atrás, alguns erros que eu cometi que me custaram alguns valores, talvez não tão grande assim, mas isso foi me gerando aperfeiçoamento e fui aprendendo. Então eu sempre fui um cara observador e sempre aprendi mais com o erro dos outros do que com o meu. Observando, aqui deu errado com fulano, eu corto, volto, porque eu não preciso passar por lá. E uma coisa que você fez e falou assim, isso que eu fiz agora mudou o jogo, agora o negócio foi. O que mudou o jogo foi quando eu tomei a decisão realmente de avançar para o outro lado, da rua, vamos dizer. Quando eu atravessei a rua, mudei a rua e ali foi uma história bem legal, interessante, porque eu não tinha grana para comprar o terreno, eu fui na cara, na fé e na coragem e assumi um compromisso grande e eu falei, agora eu preciso guardar diariamente X valor para pagar essa parcela no dia. Então foi ali que a chave virou realmente apostar. Eu digo que eu vivi e sempre vivo, né? A fé. É aquilo que eu não estou vendo, mas eu sei que vai acontecer, eu creio que vai. Amém. Sempre tive muita fé e Deus tem abençoado. Amém. Mano, eu quero agradecer pela tua presença aí e a gente vai ter muitos momentos como esse aqui. Com certeza. É uma honra receber você, né, tentando maximizar isso com a gente, né? Uma honra ter você nesse projeto que é um desafio
mudar a cultura do litoral e a gente fazer as coisas acontecerem de uma forma diferente aqui, né? Então é um desafio fazer isso e unir empresários para desenvolvimento e crescimento das empresas, da cidade e das equipes, né? Então é uma honra ter você com a gente. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade aí, né, de estar com vocês, fazendo parte, né, e convido o pessoal aí a vir conhecer mais perto o projeto Maximizados, né, e a ideia realmente é isso, porque alguém precisa começar, né, para mudar tem que se reunir aí para mudar. Vamos junto aí. Valeu. Valeu? Se você gostou dessa entrevista, se inscreva no nosso canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Bora crescer e se desenvolver.